meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos tenham descansado, tenham brincado, aproveitado as férias, tá? A gente vai começar mais um ano letivo e eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas legais, certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá! Nossa aula de hoje é sobre o sistema de numeração decimal. É uma revisão que nós vamos fazer de um conteúdo que vocês já viram lá no começo do quarto ano, certo? Então, vamos lá. Um pouco da história. O sistema que hoje utilizamos para contar e representar quantidades foi criado há muitos anos atrás pelos hindus na Índia e divulgados pelos árabes para todo o mundo. Os hindus foram lá, descobriram os algarismos e aí os árabes distribuíram essa informação para o mundo inteiro. E aí ele é representado por 10 símbolos. Os 10 símbolos são os algarismos e com eles é possível representar qualquer quantidade, tá? E quais são esses símbolos, quais são esses algarismos que a gente consegue montar qualquer número que a gente possa imaginar? São os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses algarismos, a gente consegue escrever qualquer número. Se eu juntar o 6, o 3 e o 9, eu formo o número 639. Se eu juntar o 9, o 1 e o 4, eu formo o número 914. Se eu juntar o 5, o 2, o 8 e o 4, fica 5.284. Então, a partir desses símbolos aqui, que foram criados para a gente conseguir formar outros números que vão representar maiores quantidades, certo? No nosso sistema de numeração decimal, a gente pode separar cada 10, por isso que o nome decimal. A cada grupo de 10, a gente consegue formar uma dezena, tá? Então, nossos números, eles são ordenados de 10 em 10. 0 até 10, depois até 20, 30, 40. Então, eles são ordenados em grupos de 10. E a cada 10, nós temos uma dezena. Observem aqui, ó, que eu tenho um conjunto de 10 bolas. Se eu tenho 10 bolas, eu tenho uma dezena. E aí, nós temos a dezena e temos também a centena. Como é que a gente consegue formar a centena? A gente forma a centena juntando 10 grupos de 10. Vocês já conhecem aqui esse desenho, que é o desenho do material dourado, tá? E essas barrinhas aqui representam as dezenas. Então, o que significa que aqui nós temos um conjunto de 10 unidades. Aqui tem 10 unidades, aqui 10, aqui 10. Então, nós temos 10 conjuntos e cada conjunto tem 10 unidades. Quando isso acontece, nós temos uma centena, que é representada pela placa, certo? Então, se eu tenho 10 conjuntos e dentro de cada conjunto eu tenho 10 unidades, significa que eu tenho 100 unidades ou uma centena. Se você for contar aqui, ó, um por um, você vai chegar à quantidade 100. Se nós juntarmos 10 centenas, o que a gente forma? Ó, juntei aqui 10 centenas. Eu sei que cada grupinho desse aqui tem 100 unidades. Se eu for contar isso aqui, eu vou ter uma unidade de milhar. Eu vou ter 1000 unidades, tá? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, eu tenho uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar significa dizer que eu tenho 1000 unidades. E se eu juntar 10 unidades de milhar? Ó, 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, 10 vezes. Eu vou ter o quê? Se eu tenho um conjunto de 10, eu tenho uma dezena. Só que eu vou ter uma dezena de milhar, porque eu estou falando de uma quantidade 1000.
Então, eu tenho uma dezena de milhar. Se eu juntar 10 dezenas de milhar, eu vou conseguir formar o quê? Uma centena de milhar. Observe que, se eu juntar apenas 10 dezenas, eu vou conseguir uma centena, né? Como a gente está falando de milhar, a gente está tratando de um número maior, de 1000, então eu tenho uma centena de milhar, tá? Então, ó, aqui, nesse pequenininho aqui, ó, tem 1000, nesse tem 1000, nesse tem 1000, então vão 10 conjuntos de 1000. Nosso sistema de numeração é um sistema decimal posicional, pois cada algarismo ocupa uma posição no número. Lá quando a gente está aprendendo a organizar, lá no quadro valor-lugar. E aí tem as unidades simples, que vocês já aprenderam, que são aquelas unidade, dezena e centena, tá? E eu sempre falo que cada número tem a sua posição, cada número tem o seu lugar. Se você colocar um número no lugar errado, vai alterar o valor daquele número, vai alterar o que ele está representando. Então, você tem que ter muito cuidado, não pode trocar o lugar, a posição do algarismo, certo? Essa posição ela é chamada de ordem. As ordens são consideradas da direita para a esquerda, certo? Então, a gente tem que sempre observar as ordens. A ordem da unidade, a ordem da dezena, a ordem da centena, certo? E aí vocês vão aprender todas as outras ordens. Então, a gente começa, vem, ó, da direita para a esquerda. Então, a minha primeira ordem é a ordem das unidades. Quantas unidades eu tenho aqui nessa ordem? Eu tenho 6 unidades. Então, é o algarismo 6 que vai estar aqui nessa ordem. A segunda ordem, qual é a segunda ordem? É a ordem das dezenas. Então, eu tenho 4 dezenas. Terceira ordem, centenas. Então, eu tenho 2 centenas. Pronto. Tive 3 números, agora eu vou passar para a próxima ordem. A próxima ordem já é diferente. É unidade de milhar. Sempre vai se repetir assim, ó. Unidade, dezena e centena. São as unidades simples. Aí depois eu tenho unidade, dezena e centena de milhar. Depois eu tenho unidade, dezena e centena de milhão. Então, quanto maior o número, mais ordens eu vou ter, certo? Esse número aqui, ó, 571.246, certo? Ele tem 6 ordens. Cada ordem tem o seu nomezinho. Unidade, dezena e centena. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Podemos colocar esse número no quadro de ordens. Então, é só para vocês entenderem melhor. Ó, primeira ordem. Quem é a primeira ordem? É a ordem da unidade. Qual é o algarismo que está na ordem da unidade? O 6, certo? Quem está na segunda ordem? A ordem da dezena. É o 4. Então, significa que eu tenho 4 dezenas. Quem está na terceira ordem? O 2. 2 centenas. Aí vem quarta ordem. A quarta ordem é o quê? Como é o nome da quarta ordem? Unidade de milhar. Então, eu tenho o número 1 na unidade de milhar. Quinta ordem, dezena. Tenho 7 dezenas de milhar. E a sexta ordem, 5 centenas de milhar, certo? Vocês vão observar depois, respondendo as atividades, que isso daqui vai se repetir. Unidade, dezena e centena. Só que vai ter um nomezinho a mais. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, tá? Cada grupo de 3 ordens, começando da direita, forma uma classe. Então, esses números grandes, vocês sempre vão separar de 3 em 3. E aí, a cada 3, que é justamente o que representa unidade, dezena e centena, é formada uma classe. E para separar, para facilitar a leitura do número, você pode separar
com um pontinho, tá? Então, aqui nós temos a primeira classe, 246, que significa que são 4 unidades, 6 unidades, 4 dezenas e 2 centenas, tá? Aí aqui a segunda classe, 1 unidade de milhar, 7 dezenas de milhar e 5 centenas de milhar, certo? Então, uma classe, ela é separada, ela acontece a cada 3 ordens. Tenho 3 ordens, tenho uma classe. Tenho mais 3 ordens, tenho outra classe. E a gente pode separar essas classes com um pontinho, certo? Para você conseguir fazer uma leitura melhor dos números. Quando você já tiver craque, não vai mais precisar nem do ponto para separar, certo? A classe formada pelas 3 primeiras ordens chama-se classe das unidades simples. Então, é sempre essa primeira classe. É a classe das unidades simples, é onde você só tem unidade, dezena e centena. As 3 ordens seguintes, contadas da direita para a esquerda, formam a classe dos milhares, que é esse daqui que a gente aprendeu. A partir da 4ª ordem, a 4ª, a 5ª e a 6ª ordem formam a classe dos milhares, tá? A 7ª, 8ª e 9ª ordens formam a classe dos milhões. A 10ª, 11ª e a 12ª formam as classes dos bilhões. Então, assim como os números são formados, as classes e as ordens também vão ser infinitas, porque as classes e as ordens existem por causa dos números, né, que a gente forma com aqueles algarismos que a gente viu lá no começo. Observe o quadro. Então, nós temos aqui a primeira classe, a classe das unidades simples, tá? Unidade, dezena e centena. Então, é a primeira, a segunda e a terceira ordem. As unidades simples. A segunda classe, ó, mais 3 ordens. A 4ª, a 5ª e a 6ª. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Terceira classe, a classe dos milhões. É a 7ª, 8ª e 9ª ordem. Então, nós temos unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Temos a 4ª classe, que é a classe dos bilhões, que aí a 10ª ordem, a 11ª e a 12ª. Então, nós teremos unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão, certo? Então, quanto maior o número, maior vai ser a sua ordem e vai mudando o nomezinho da classe, certo? Para que esses nomes dessas classes? Esses nomes dessas classes existem para quando a gente for falar um número, falar o nome da classe também, para identificar que é um número grande, certo? Se eu tenho aqui uma unidade de milhão e aqui preenchido com 0, significa que eu tenho 1 milhão, tá? Então, é para a gente conseguir identificar o valor do número. Classes e ordens. O sistema de numeração decimal utiliza agrupamentos de elementos de 10 em 10, né? Como eu já havia dito a vocês. A cada novo agrupamento temos uma nova ordem. Então, se eu tenho 9 unidades mais uma unidade, eu formo o quê? 10 unidades. 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Se eu tenho 9 dezenas e acrescento mais uma dezena, eu vou ter 10 dezenas, ou seja, uma centena, tá? Então, a cada novo agrupamento, a gente tem uma nova ordem. A cada 3 agrupamentos de ordens, temos uma classe. Então, 9 centenas mais 9 dezenas mais 9 unidades, eu formo o número 999, certo? Se eu colocar mais uma unidade, eu vou para 1000. Então, eu acrescentei aqui mais uma ordem, abrindo assim outra classe, certo? A partir do momento que eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho mais uma classe aqui. Outro exemplo aqui, nós temos aqui o quadro valor lugar, certo?
onde tem as unidades, dezenas e centenas, que aqui é a classe das unidades simples. Eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que é a classe dos milhares. Eu tenho unidade, dezena e centena na classe dos milhões, né? Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E eu tenho esse número aqui, ó, enorme. Como é que eu vou ler esse número? A posição você já sabe, vocês sempre começam lá do último número, o número que representa as unidades simples, né? Você só preenche 7 unidades, uma dezena, 4 centenas. Chegou em 3 números, você fecha uma classe. Aí você bota um pontinho aqui, só para você entender que aqui já temos uma classe. E aí você preenche mais 3 números, aí você tem outra classe. E preenche outros 3 números, aí você tem outra classe. Para a gente ler o número, aí a gente faz ao contrário, da esquerda para direita, na hora da leitura do número. Então, que número é esse, ó? 5, 3, 2. Quando a gente bota esses números um ao lado do outro, ele forma que número? 532. Mas é 532 o quê? Não está na classe dos milhões? Então, vai ser 532 milhões. Pronto, já sabemos ler a primeira parte. 532 milhões. Aí a gente vem para cá, classe dos milhares. Se eu botar o 6, o 9 e o 3, eu formo que número? 693. Então, 532 milhões, fala o nome da classe. 693 mil ou milhares, certo? Aí tem outra classe. 417 unidades. Sempre que vocês forem ler um número, vocês vão, nesses intervalos aqui de classes, vocês têm que falar o nome da classe. A cada 3 você tem que falar o nome da classe, certo? Então fica 532 milhões, 693 mil ou milhares, mil e milhares é a mesma coisa, 417 unidades, tá? A importância do algarismo zero. O zero representa uma ordem vazia. O zero não tem quantidade nenhuma, não representa quantidade nenhuma, é uma ordem vazia, que não tem nada. Graças ao sistema de numeração decimal, é possível fazer essa representação. Parece bobo, mas o zero foi o último algarismo a ser criado para essa representação de um conjunto vazio. Então, primeiro eles criaram todos os algarismos de 1 até 9 e, por último, eles sentiram a necessidade de criar o zero. O zero nos proporciona escrever infinitos números, tá? Mas não confunda, o algarismo zero só aumenta o valor do numeral quando é escrito à direita de um algarismo maior ou igual a 1. Se o zero está à direita, ele vai significar algum valor. Se o zero está à esquerda, ele não vai ter valor nenhum. Se eu tenho o número 1 e coloco o zero à direita, vai valer 10. Se eu colocar 2 zeros à direita do 1, vai valer 100. Se eu colocar 3 zeros, vai valer 1000. E assim sucessivamente. Mas se eu colocar esse zero à esquerda, ele não vai valer nada. Tem um 1, coloquei um zero à esquerda do 1, vai valer alguma coisa? Não, o 1 vai continuar sendo 1. A quantidade vai continuar sendo a mesma. Se eu acrescentar 2 zeros, também não vai mudar em nada. 3 não vai mudar em nada. O zero à esquerda, ele não muda o valor do número, certo? Só vai mudar quando você colocar o zero à direita. E mais uma coisa, vocês têm que ter cuidado, porque o zero à direita entre os números, né? Se tivesse um 7 aqui, aí ia ser 107. Mas se o 7 fosse ao lado do 1 e o 0 lá no final, já ia ser 170. Então, tem que prestar atenção na colocação, na organização do seu número. Colocar cada número no seu lugarzinho. Então, o valor de um algarismo em um número pode ser absoluto ou relativo.
O valor absoluto é aquele valor que está sendo representado, independente da sua posição. Então, o 7 está na ordem das unidades, mas o 7 é o 7 mesmo. O 4 está representando a dezena, o 4 vai ser 4 mesmo. O 2 está representando a centena, o 2 vai ser 2 mesmo. O valor absoluto é aquele valor que você está vendo ali, o valor que você está identificando, o valor do algarismo. Então, não muda. Já o valor relativo se trata quando você vai pegar a ordem que ele está e vai transformar em unidades. É o valor que se refere à quantidade de unidades, certo? Então, 7. O 7 está aqui na ordem das unidades. Continua sendo 7, né? Porque são 7 unidades. Eu tenho 4 dezenas. 4 dezenas são quantas unidades? São 40 unidades. Eu tenho 2 centenas. 2 centenas representa quantas unidades? 200 unidades. Então, o valor relativo se refere à quantidade de unidades, de acordo com a ordem em que o número, o algarismo se encontra, certo? Se o número está lá na dezena, você vai transformar. O número tal está na dezena, então tem quantas unidades? Aí você descobre o valor relativo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, fala com a Pro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!